Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu vou começar com notícias de Brasília. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal fizeram a entrega simbólica ao presidente Lula do decreto de intervenção da segurança no Distrito Federal, que foi aprovado pelo Congresso. Lula afirmou que o ato representa a força da democracia. O decreto de intervenção na área da segurança pública do Distrito Federal, editado por Lula após as depredações em Brasília, precisava ser chancelado pelas duas casas do Legislativo. Após análises dos parlamentares, o decreto foi entregue ao presidente Lula pelo presidente em exercício do Senado Federal. Veneziano Vital do Rego afirmou que o simbolismo do ato de entrega do decreto mostra a unidade do país no combate a esses atos de destruição por parte de manifestantes radicais. O Congresso Nacional cumpriu com o seu papel, ou seja, não havia dúvidas de que a compreensão e o entendimento para aquele instante era a decisão alternativa única de fazer a intervenção. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a aprovação da intervenção demonstra uma unidade da federação numa linguagem única, em defesa da democracia brasileira. Segundo ele, o decreto editado por Lula era necessário para combater os atos que vão contra a Constituição. O ato de entrega do projeto de decreto legislativo número 1 de 23, editado por Vossa Excelência e referendado pelo Congresso Nacional, cumpre o rito democrático, legal e constitucional da efetivação dessas ações que, por certo, terão rumo daqui para frente com muito diálogo, mas com muita firmeza em defesa dos preceitos maiores da nossa Constituição. O presidente Lula agradeceu o apoio do Congresso e afirmou que todos que desrespeitarem a ordem democrática serão punidos com o rigor da lei. E o que vocês estão fazendo com esse decreto é dizendo que a gente tem que punir quem não quer respeitar a lei. A gente tem que punir quem não quer respeitar a ordem democrática tão dificilmente alcançada por nós a partir da Constituição de 88. E ainda sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o afastamento de Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal por 90 dias e também votou pela manutenção da prisão preventiva do ex-secretário de Segurança, Anderson Torres. Por 9 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal decidiu que Ibanez Rocha vai ficar afastado do governo do Distrito Federal por 90 dias, em decorrência dos ataques que aconteceram em Brasília no último domingo. Em julgamento em plenário virtual, o STF também votou por manter a determinação de prisão preventiva do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, e do ex-comandante da PM, Fábio Augusto Vieira. 8 ministros acompanharam o relator, ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. André Mendonça e Nunes Marques divergiram da decisão. E nesta quinta-feira, o plenário virtual do STF começou a julgar se mantém a decisão de Moraes, que determinou o impedimento de qualquer tentativa de bloqueio de vias públicas ou rodovias em todo o país. A proibição também vale para bloqueios ou invasões que interrompam o tráfego em prédios públicos ou o acesso a esses edifícios. E olha só, esses ataques em Brasília motivaram uma reunião extraordinária do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos em Washington. E ao final do encontro, para analisar os fatos do último domingo, a entidade se solidarizou ao Brasil e advertiu que o rigor da lei cairá sobre os responsáveis. O embaixador brasileiro na organização, Otávio Brandelli, ressaltou que o Brasil tem um compromisso inabalável com a democracia e o Estado de Direito, rechaçando qualquer forma de extremismo e violência política. Tá, então, esse fato que aconteceu na Organização dos Estados Americanos.
E eu mudo de assunto agora para falar das notícias internacionais. A Rússia anunciou que vai enviar uma nave substituta para trazer de volta à Terra 3 astronautas que estão na Estação Espacial Internacional. O foguete que a tripulação deveria utilizar para retornar para casa sofreu um vazamento, olha só, em dezembro do ano passado. A Soyuz MS-22, cápsula que deveria trazer de volta os russos Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin, além do americano Frank Rubio, sofreu um importante vazamento de líquidos de refrigeração no início de dezembro. Os técnicos ainda não sabem o que causou a avaria, mas acreditam que ela possa ter sido ocasionada por pequenos meteoritos de origem natural ou por detritos artificiais em órbita. A Agência Espacial Russa informou que vai enviar a Soyuz MS-23 sem tripulantes no próximo dia 20 de fevereiro. Inicialmente, o lançamento desta nave estava previsto para 16 de março, ocasião em que o foguete levaria mais 3 astronautas para a plataforma. A Estação Espacial Internacional é um dos poucos setores em que Rússia e Estados Unidos ainda cooperam após o início da guerra da Ucrânia em fevereiro de 2022. A plataforma foi lançada em 1998, durante um período de colaboração entre Moscou e Washington, após intensa corrida espacial entre os dois países durante a Guerra Fria. E olha só, agora nós vamos mostrar as profissões que estão em alta no mercado de trabalho. E esse levantamento foi feito por uma consultoria. Os cargos são os mais variados e os salários podem chegar, olha só, até R$80 mil por mês. Está querendo dar aquela virada na sua vida profissional? 2023 promete boas oportunidades em diversos segmentos da economia brasileira. Mas é preciso estar atento aos cargos em destaque e aos perfis mais procurados pelo mercado de trabalho. Uma pesquisa elaborada pelo Page Group, um conglomerado mundial do segmento de recursos humanos, mostra as tendências de contratações das empresas para este ano. O estudo destacou 14 setores econômicos, entre eles serviços financeiros, sustentabilidade, marketing e digital, recursos humanos, logística e tecnologia da informação. Segundo a Page Group no Brasil, as empresas estão procurando profissionais com visão mais estratégica, com habilidade em negociação e gestão, para melhorar a produtividade e expandir negócios. De ir para entrevistas ou de procurar oportunidades onde o profissional tem uma visão um pouco mais holística do que ele vai fazer do trabalho dele. Destacamos para você alguns cargos em alta. Nos bancos tem visibilidade o gerente de fusões e aquisições. No setor de sustentabilidade, o cargo de CSO, ou simplesmente diretor de sustentabilidade. No marketing e no digital, o líder de marketing na América Latina. Na área de RH, o cargo de líder de aquisição e administração de talentos. Em logística, a posição de gerente de compras. E na tecnologia da informação, o gerente de dados e análises. Diante de cargos e salários tão atraentes, buscamos orientação de um especialista em recrutamento sobre o comportamento do mercado neste ano e de como conquistar a tão desejada vaga de emprego. A primeira coisa que o profissional deve fazer, como as empresas fazem, é um mapeamento, né? Um mapeamento das empresas que ele gostaria de trabalhar. As empresas, durante um processo seletivo, eles consideram muitos profissionais que fazem uma pesquisa sobre o mercado, que entendem no segmento que estão atuando. Então, essa seria a primeira dica. Que quanto mais opção, né, maior for o número de empresas, maiores são as possibilidades, né? E aí um ponto muito interessante, levando já quando o candidato for convocado para uma entrevista, é ele saber a importância de fazer os links, né? O que a vaga precisa e o que ele tem na carreira. Fazer essa interação do que ele pode ser útil para a empresa, porque assim ele vai conseguir entender se a empresa vai oferecer oportunidade que cabe dentro do perfil dele também. E já tem gente se beneficiando desse momento positivo para tentar se recolocar no mercado de trabalho. Esse é o caso da Célia. Eu participei de alguns processos do final do ano passado para cá e eu continuo ainda, eu fui aprovada em alguns, mas ainda não comecei. Está sendo incrível, é uma troca muito legal com as pessoas, tanto com o pessoal de RH, quanto com a gestão das vagas para as quais eu participei. Então tem sido uma troca muito legal de conhecimento, não só técnico, mas a parte de skills também, de desenvolvimento, de autoconhecimento, tem sido muito legal. Tem que fazer a gestão da sua carreira e buscar fazer a diferença na área para a qual você está buscando trabalhar. É isso que vai fazer você se destacar e conseguir ser chamado para alguns processos seletivos. Não perca tempo, seja proativo, aproveite as oportunidades em sua vida profissional em 2023. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!